Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann e hoje nós conheceremos as motivações da lei canônica do celibato. As opiniões acerca dos motivos que conduziram à formulação do carisma do celibato como uma lei obrigatória para a Igreja Latina são muito diversas. Há os que defendem a motivação econômica como a predominante, pois o celibato dos presbíteros evitaria a dispersão dos bens eclesiásticos por não haver herança a ser repartida entre os filhos, mantendo, deste modo, a concentração dos bens nas mãos da Igreja e contribuindo para aumentar o seu poder. Outros opinam que na origem está a lei da continência ou de pureza ritual, tendo por base a visão negativa da sexualidade e do matrimônio. E outros ainda defendem a opinião de que a lei do celibato eclesiástico está ligada à sacralização progressiva do serviço pastoral. A razão fundamental dessa posição é o aumento do número de presbíteros que, sem se importarem com a lei da pureza ritual, preferem manter-se celibatários por motivos espirituais e também para poderem, assim, melhor desempenhar o serviço sacerdotal, que progressivamente adquire um caráter sacral pelo afastamento do presbítero da esfera secular. E há inúmeros testemunhos dos santos padres que confirmam essa opinião. É o que nos parece mais sensato, né? Isso levou a constatar a presença de uma profunda motivação espiritual para o celibato desde o início, que vai predominando até chegar a estabelecer-se como uma lei canônica. Esta posição parece estar mais de acordo com o núcleo central da ligação entre sacerdócio e celibato, e mostra mais claramente a harmonia entre ambos, pois destaca a novidade da inspiração cristã sempre presente, apesar da variação das razões explícitas. E refletir como cristão sobre o celibato implica buscar as razões nas palavras e no exemplo de Jesus Cristo, origem inspiradora do segmento cristão, e reconhecê-lo como um dom do Espírito à Igreja. A fascinação exercida por Jesus Cristo em alguns levaram-nos a abandonar tudo e a assumir o estilo de sua vida, inclusive o celibato. Embora essa condição não estivesse de acordo com os costumes hebraicos, Jesus foi celibatário e propõe desse modo de vida a outros como uma forma de viver. Então, se nós analisarmos que entre os judeus não era comum que os homens vivessem o celibato. Aí nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, ele que é Deus desde toda a eternidade, ele nasce em uma comunidade judaica e ele opta pelo celibato, né? E então é normal, eu digo assim, é natural que os seus seguidores, que depois se tornaram discípulos, apóstolos, os bispos, os nossos padres, quisessem imitá-lo em tudo, inclusive no celibato, né? E o texto onde claramente aparece a proposta especificamente celibatária é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 11 e 12. Jesus explica que a razão para não contrair matrimônio é por causa do reino dos céus. Isso significa que o reino dos céus tornou-se o maior de todos os valores para vários seguidores de Jesus Cristo, que por isso abandonaram tudo e renunciaram à família. Seguir Jesus não implica apenas acolher sua mensagem, mas unir-se a ele no anúncio escatológico da proximidade do reino de Deus. E por isso o celibato supõe uma profunda atitude interior de fé em Deus e de abertura aos dons do Espírito, que dá a cada pessoa um dom particular, conforme São Paulo expressa na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 7.
Quisera que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Então, o homem que acolhe o dom do celibato se apresenta diante de Deus numa pobreza radical, sem nenhum apoio em coisas e em pessoas. E é o caso dos 12. Eis que deixamos os nossos bens e te seguimos. E desse modo, o presbítero celibatário poderá crescer pessoalmente na fé e gerá-la em outras pessoas. Então a gente percebe que o celibato do padre, ele reflete até mesmo a sua opção pela vida da pobreza, né? Essa vida da pobreza que nós já falamos em outros vídeos, que reflete o desapego. Você não é apegado a nada. Você até tem coisas. Não é pecado você ter coisas. Não é pecado você ter uma casa, você ter um carro, um celular, um computador. Mas você não pode ser apegado às coisas. Você tem que estar livre para amar a Deus e fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Portanto, você não pode estar apegado às pessoas. E nós já falamos isso outras vezes aqui no nosso canal. Você não pode estar apegado à sua esposa, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos. É muito comum, é muito natural que quando um homem é ordenado sacerdote, o bispo o mande para uma paróquia longe da casa do pai e da mãe dele, porque ele tem que se desapegar, ele tem que sair, ele tem que fazer como Deus falou lá para Abraão, né? Deixa a casa de seu pai e vai para a terra onde eu te mostrar, né? Então esse desapego é muito importante. E quando você tem uma esposa, você tem filhos, e você tem essa responsabilidade pelos seus filhos, de sustentá-los, né? Você tem esse dever de Estado, é muito difícil você estar livre, né? Como um sacerdote é livre para se entregar totalmente a Deus. Então, como eu estava falando, isso tudo tem a ver com a pobreza. Mas é bom sabermos que o celibato e o sacerdócio são dois carismas diferentes, mas ligados entre si. E este ponto é o alvo da maioria das críticas contra a obrigatoriedade do celibato para os presbíteros. Apesar de não haver nenhuma fundamentação teológica que justifique a ligação entre ambos, contudo, estão associados. Mas não unicamente por uma imposição legal, como dizem alguns, fruto de uma lei canônica, não. Se esta aconteceu, foi por uma descoberta progressiva, como já está claro, tanto pelo aspecto histórico, quanto pelo cristológico e escatológico, inclusive. Por que não afirmar que esta descoberta é fruto da iluminação divina agindo na vida da igreja? E estes dois carismas estão em perfeita harmonia também com as exigências mais radicais do Evangelho, né? E são assumidos por aqueles que se sentem chamados pelo impulso do Espírito Santo a viver essas duas vocações. É evidente que o celibato, assim como o ministério presbiteral, deve ser objeto de uma opção livre e responsável após madura reflexão e abertura à moção do Espírito. Dessa forma, a lei do celibato se acrescentará como uma consequência natural da ação divina na vida do homem disposto a seguir radicalmente a Cristo. E isso não significa a isenção de dificuldades humanas, mas comporta a necessidade de cultivar o carisma cotidianamente, tornando crível o seu testemunho. Não é a lei do celibato responsável pela falta de vocações para o sacerdócio, como muita gente na mídia fala, né? É ridículo isso, né, gente? A experiência das igrejas protestantes o confirma, porque entre eles também faltam vocações para o ministério de pastor, apesar deles poderem se casar, né? A vocação ao presbiterato é um dom dado à igreja, dom de Deus. E por isso, esta tem o direito e o dever de fixar as condições para o acesso a ele. E a Igreja Latina prefere correr o risco de perder aqueles que sentem vocação para o sacerdócio e não para o celibato, né, a fim de não renunciar às vantagens espirituais e pastorais que derivam do ministério presbiteral celibatário, e diga-se de passagem, são muitas. Sim,
E diante disso, deve ser frisado que a Igreja, ao unir o ministério presbiteral ao celibato, ela não está obrigando o candidato ao sacerdócio a renunciar ao matrimônio, porque são duas vocações, ou seja, dois chamados distintos, diferentes, assumidos dentro do mistério da Igreja, cada um com um significado próprio. Optar pelo celibato por causa do reino de Deus é uma graça recebida de Deus e não simplesmente uma lei imposta pela Igreja Latina. E como trata-se de uma graça, não é todo mundo que recebe essa graça. Deus dá as graças conforme Ele quer dispor dessas graças. Eu posso dizer para vocês que numa determinada altura da minha vida, eu me sentia vocacionado ao sacerdócio, mas eu não me sentia vocacionado ao celibato, né? E não é porque a igreja impõe a lei do celibato e por isso você não vai ser padre. Você mesmo é que percebe. Quando você começa a orar, quando você começa a amadurecer, a refletir, e você chega sozinho à conclusão de que você não tem condições de ser um padre, né? Você não tem condições de ser um presbítero da Santa Igreja, porque apesar de você sentir no seu coração aquele chamado ao sacerdócio, você não sente, né, na mesma proporção o chamado ao celibato. Você sente que você tem o chamado ao matrimônio. Então aí quando você começa a perceber que aquele seu chamado ao sacerdócio, na verdade, era apenas uma grande admiração que você tinha pelos sacerdotes. Quando você falava com o padre, quando você via o padre no altar, né, todo paramentado e piedoso, celebrando a Santa Missa, você ficava maravilhado, você dizia, isso que eu quero para mim também, né? Mas a gente tem que discernir bem, rezar muito, né, se aconselhar bastante, principalmente com um bom diretor espiritual, para você chegar à conclusão se você tem ou não a dupla vocação, a vocação para o sacerdócio e a vocação para o celibato. Porque o celibato proporciona maior disponibilidade para o serviço pastoral e é fonte de caridade pastoral e fecundidade espiritual. O celibato, assim vivido, possibilita ao presbítero uma generosa disponibilidade para as pessoas. Uma família limita as possibilidades de doação às pessoas. É uma disponibilidade não apenas física, mas afetiva e prática. Quem não conhece a atenção que uma família requer, o cuidado necessário a ser dispersado à esposa e aos filhos, né? Também não se pode exigir que a esposa e os filhos compartilhem os mesmos ideais de doação a Deus e aos irmãos próprios de quem faz uma opção para o sacerdócio celibatário. Assim, o presbítero exerce outro tipo de paternidade e maternidade, que é o do bom pastor. Sim, o presbítero celibatário, chamado a uma íntima relação com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é continuador da missão de Jesus. Ele poderá contribuir para a construção da nova humanidade, que encontra na Igreja um lugar de inspiração e concretização. Ele poderá dedicar todas as suas energias e capacidades ao anúncio do Evangelho, aos sacramentos e a tornar a comunidade centro de comunhão, respondendo às suas necessidades espirituais e materiais. Ele congregará a comunidade pela dimensão construtiva do amor, crendo e testemunhando o Deus que é amor. O celibato não pode ser definido negativamente, como se fosse mera renúncia ao matrimônio. Não. Ele não é, em primeiro lugar, renúncia ao amor ou medo da sexualidade e do casamento. Muito menos incapacidade para construir uma família, mas a opção por uma forma de amor diferente da do matrimônio. Jesus Cristo, como nós dissemos, foi celibatário e não renunciou ao amor. Por isso, o padre descobre outro amor e assim estrutura o seu projeto existencial não construindo família.
E não há oposição entre o matrimônio e o celibato, mas, ao contrário, um enriquecimento recíproco e uma até complementaridade. Celibatários e casados podem ser de estímulo mútuo por meio de uma vocação bem assumida e vivenciada. O celibatário não desconhece os problemas matrimoniais, pois ele está pelo constante contato, com os casais, e ele até adquire condições de ajudá-los. Inúmeras vezes é chamado para isso. O celibatário exerce um serviço ao matrimônio como sinal do amor a Deus, a dimensão última do amor humano. O padre, por isso, permanece sinal e testemunho do amor de Deus. O celibato tem um valor que permanece atual. O testemunho dado pelo celibatário continua válido para os dias de hoje. Então não é uma coisa ultrapassada que a igreja deveria rever, como algumas pessoas dizem por aí. O Papa São João Paulo II afirma que o celibato tem também um grande significado social pelo serviço que presta ao povo de Deus, pois o presbítero se torna um homem para os outros, mas de maneira diversa daquela que ocorre quando alguém se liga pelo matrimônio a uma mulher. O padre é homem para os outros, no âmbito do espírito, e sua paternidade é universal, pois orientada para toda a igreja. O celibato tem um grande potencial de solidariedade, sinal do qual a sociedade de hoje tem necessidade, não é mesmo? E essa mesma sociedade produz pessoas incapazes de amar, porque estão impregnadas de egoísmo ou sem condições afetivas para assumir a sua condição e dignidade humana. O resultado são os filhos abandonados, pois há tantos pais incapacitados e impedidos de concretizar sua missão de paternidade e maternidade que impressionam. Assim, o padre celibatário torna-se um testemunho de verdadeiro amor cristão e de esperança para os que não creem mais que o amor é redentor. Por meio do celibato, ele solidariza-se com todos os que perderam a capacidade de amar ou que estão sendo impedidos de uma verdadeira realização afetiva. Por quê? Porque o padre testemunha o amor de Deus como o amor maior e fonte de todo o amor humano. E o vídeo de hoje foi inspirado em um artigo de Dom Estevão Bettencourt. E nele ficou claro que a lei canônica do celibato não abafa a beleza do carisma, pois este é um dom dado pelo Espírito. Ainda mais porque a pessoa pode renunciar livremente a um direito seu, que no caso é o de casar. É importante que esse dom seja assumido com total liberdade e plena consciência após vários anos de preparação, reflexão e oração. E agora, você já sabe, você já pode caprichar aqui no seu like e escrever um comentário para nós dizendo o que você achou deste vídeo. Isso mesmo! E aproveita já e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, Tem muita coisa rolando por lá. E manda também para aquele seu amigo protestante, importante, hein? Que vive enchendo a paciência dizendo que os padres deveriam se casar. É verdade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. E assim você não nos perde de vista, porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. E não esqueça de nos seguir também lá no Instagram. É só procurar por Raiman. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, ao meio-dia aqui no canal, tem vídeo novo, Orando com Padre Pio. Não perca!